E mais sem demoras, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Eu vou estar lendo só o versículo de número 3, mas por favor, aqueles que tiverem com a Bíblia, fica com ela aberta em 2 Crônicas, capítulo de número 20, que eu vou estar mencionando alguns versículos assim que Deus for colocando, falando através das nossas vidas para vocês, que Ele tem colocado no meu coração. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 3. Amém, irmãos? Diz bem assim: então, Josafá temeu, ou em outras traduções, teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda a Judá. Vou repetir. E então, Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda o Judá. Irmãos, olha aqui para mim. Esse capítulo de número 20, versículo de número 3, está dizendo para mim e para vocês bem assim, que Josafá, o rei de Judá, teve medo acerca de alguma coisa. E de que Josafá teve medo? Capítulo de número 20, versículo de número 2 vai dizer bem assim, versículo de número 1 vai dizer assim, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas vieram pelejar contra Josafá. Então Josafá estava temendo, com medo, porque tinha um grupo de pessoas, um grupo de inimigos que se levantou contra ele para pelejar contra ele. Só que quando Josafá recebeu a notícia que está no versículo de número 2, ele já recebe a notícia com o exército inimigo no meio do caminho. Preste atenção. Josafá não teve tempo para se preparar para essa peleja. Josafá foi pego de surpresa para essa peleja. E o que me chama a atenção aqui, irmão Everton, irmão Emerson, irmão Fábio, Elienes e Marquson e pastor Diego, é para o ambiente que Josafá vai levar essa peleja. Josafá, ele não reúne os principais soldados dele, ele não reúne o exército dele, ele não reúne as pessoas de sua própria confiança para pegar espada, para pegar escudo, para pegar cavaleiros, para pegar as armas necessárias terrenas para pelejar contra o grupo que vem contra ele. Isso é forte, irmãos. Josafá vai levar essa guerra, tirar do natural e levar para o sobrenatural, meus irmãos. Vou repetir. Josafá vai pregar aquilo que ele recebeu de informação que está vindo contra Judá, vai pegar o povo e vai levar o povo a adorar, escuta isso, Everton, jejuar, e adorar e jejuar. E o que me chama a atenção, irmãos, é que a Bíblia é a mesma, nada muda. E muitos de nós pegamos guerras que Deus está falando para mim e para você essa noite, estamos batalhando no mundo terreno. E Deus está falando comigo e com você aqui essa noite que é necessário, que tem certos tipos de guerra que nós só vamos vencer no sobrenatural. Porque nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de guerrear, guerras, pelejas na terra. Porque nós já esquecemos dos remanescentes que estão na Bíblia Sagrada, que nos dá referência de trazer nossas guerras para o âmbito espiritual. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, nós vamos ver certas coisas que subestima
o natural. Primeira, nós vamos ver, Faraó sempre vê aquele mar vermelho com ondas para baixo e para cima. Isso é o sobrenatural, Everton. Mas um dia vem um homem com um cajado e toca nas águas e o sobrenatural acontece. O mar se abre de um lado e do outro. Vou trazer outro exemplo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego é levado para a fornalha, no natural, todos iam pensar que eles estavam mortos. Mas como eles criam no sobrenatural, Everton, aqueles que viam somente o natural teve que ver o sobrenatural na vida desses 3 homens. E tem que ver o 4º homem da fornalha caminhando com eles. Quando nós olhamos para o natural, nós vamos pensar que quando Daniel é jogado na cova dos leões, pastor Diego, o que ia acontecer? O natural é os leões devorarem Daniel. Mas quando vem para o sobrenatural, os leões jejuem e não toquem Daniel. Quando olhamos para o natural, irmão Everton, nós nascemos, crescemos e morremos. Quando olhamos para o sobrenatural de Deus, nós vemos uma mulher virgem conceder um filho. Ele nasce, cresce, morre, mas ao 3º dia ele ressuscita. Então nós temos que entendermos, como Josafá fez, a levarmos certas guerras para o mundo espiritual, para o sobrenatural. Porque a Bíblia ainda continua a mesma. E Josafá vai e apregou a um jejum a toda Judá. E olha, isso aqui é muito forte. Versículo de número 5, Everton, vai dizer bem assim, ó, olha a oração de Josafá. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha a oração. E disse, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu o Deus dos nossos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e a tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Primeiro ele ora, primeiro ele pregou um jejum. Depois ele ora. Sabe o que ele faz depois, Everton? Ele adora a Deus. Versículo de número 14. Escuta isso. No versículo de número 3, ele pregou um jejum em Judá. No versículo de número 5 e 6, ele ora a Deus. No versículo de número 10, olha o que vai dizer. Agora, pois, eis que o filho de Amon, de Moabe, dos montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passassem Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Ele está orando ainda a Deus e falando que Moabe e os Amons estão vindo contra ele. Só que ele pregou um jejum, ele pregou uma oração, ele pregou uma adoração. E no versículo de número 14 vai dizer bem assim, ó. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Para quê? Versículo de número 15. E Jaaziel disse, dai ouvidos toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assustais, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Irmãos, Josafá fica sabendo que um exército contrário vem contra ele. Ele não manipula o povo. A Bíblia diz que ele sente medo. Mas o medo não paralisa ele, irmão Everton. Pastor Diego, missionária Raquel. Nós temos que entender que o medo pode até vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, meus irmãos. Mas o medo não pode paralisar nem a minha fé, nem a tua fé. É necessário nós pegar a peleja que está sobre as nossas vidas e levar
vai ter a restituição. Vocês podem estar tentando com a força do teu braço vencer essa peleja, mas o Senhor está falando através da sua palavra que não é na força do seu braço que você vai vencer, é com a presença. E nós só vamos trazer a presença para as nossas batalhas, para as nossas vidas, através de renúncia. E a primeira renúncia é vencer o medo e trazer os princípios daquilo que foi concedido pelo Senhor: jejum, oração e adoração. Porque no versículo de número 19, olha o que Josafá vai falar. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor. Olha isso aqui, pastor Diego. Adorando o Senhor. Meu Deus, Everton. Ele está adorando o Senhor no meio da circunstância, no meio daquilo que está vindo contra ele. Ele está jejuando, orando e adorando. Olha o que acontece no versículo de número 20, pastor. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá, e saindo eles, pôs-se em pé a Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos profetas e prosperareis. Irmãos, nós estamos falando de Josafá falando no dia da peleja. Isso aqui está na ordem cronológica do texto. Na ordem do dia da peleja. Aí o versículo 21 vai, olha o conselho de Josafá. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que o louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Enquanto que eles oravam, enquanto que eles jejuavam, enquanto que ele adorava, versículo de número 22. E o tempo em que começaram com júbilo o louvor, o Senhor, olha isso, Everton, pôs emboscadas contra os filhos de quem? Daqueles que estavam vindo contra a vida de Josafá e Judá. Amós, Moabe, nas montanhas de Seir, que vieram contra Judá. Isso é muito forte, irmãos. Olha o que Deus está falando para mim e para você essa noite, irmãos. É tempo de nós levar as nossas guerras para o ambiente espiritual. É tempo de nós sairmos do natural e irmos para o ambiente sobrenatural. Porque as nossas guerras não são contra a carne nem contra sangue, mas sim como os principados e potestades. Efésios capítulo de número 6, pastor Diego. Então as nossas guerras não são terrenas, as nossas guerras são espirituais, irmão Everton. Então é tempo de nós tentarmos vencer as nossas pelejas. É tempo de nós pararmos de tentar vencer com a força do nosso braço. É somente com a presença que nós vamos vencer. É somente através de jejum. É somente através de oração. É somente através de adoração. No meio da circunstância que o Senhor vai trazer o livramento, como o Senhor trouxe o livramento para Judá, para Josafá. Então eu vim aqui no nome de Jesus falar para alguém aqui que está passando por circunstâncias difíceis na vida. É tempo de entregar na mão do Senhor adoração, jejum e oração para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Hebreus vai dizer bem assim, que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele não muda, ele é imutável. Irmãos, a oração tem poder de mover o coração de Deus ao nosso favor. Escuta isso aqui para encerrar, pastor Diego. Isaías capítulo de número 6, Everton. O rei Uzias morre, o trono do rei está vazio, mas Isaías vai ter o quê? Uma visão. E eu vi o Senhor no alto sublime trono. E o que tinha ali que ele via? Serafins.
adorando, clamando, em cima, embaixo e pela lateral. Escute isso. A todo momento, pastor Diego, o Senhor nosso Deus tem serafins clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele está parado. Houve santos do lado direito, do lado esquerdo, em cima. Mas quando um clamor sai da terra, Salmos de número 40, olha o que acontece, irmão Hélio. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou os seus ouvidos ao meu clamor. Quando os anjos clamam, ele está paralisado, mas quando nós clamamos, ele se inclina, meus irmãos. Então é tempo de nós levarmos as nossas guerras através do nosso clamor para o nosso Senhor, porque ele inclina para ouvir o nosso clamor. E o mesmo livramento que Josafá, que Judá teve, nós vamos ter, como nós apregoarmos na nossa vida: jejum, oração e adoração. Essa é a palavra para os nossos corações que o Senhor trouxe no dia de hoje. A paz do Senhor Jesus, irmãos.